Boa noite, eu sou a Isabel Calcanhoto e juntamente com a Elisa Calcanhoto eu vou estar apresentando um trabalho sobre a ovinocultura de corte. Então, vamos lá. A ovinocultura para corte, para carne, hoje ela ainda não é tão utilizada. Ela é mais utilizada ali para questão de lã, né? O pelo das ovelhas é mais utilizado. O corte ele ainda não é tão explorado. Só que nós comemos a carne ovina. Então, se nós comemos, ela também tem, só que menos do que a lã. Então, para isso, é necessário ali algumas raças, né, que tenham a melhor carne. Que entre elas, né, teria ali a Suffolk, a Ile-de-France, Hampshire Down, Texel, Dorper, Morada Nova, Santa Inês. E ainda vai ter algumas raças ali que vai ser misturada, que são consideradas as raças não definidas, que alguns ainda servem para uma carne boa. No entanto, os frigoríficos, eu vou estar falando mais sobre isso no final, os frigoríficos, eles querem mais raças específicas, certo? E vai ter alguns sistemas de produção ali para que essa carne, né, seja boa, para que ela vá lá para o frigorífico com uma ótima qualidade. Entre ela tem ali o sistema de produção extensivo, o semi-intensivo e o intensivo, certo? Então, assim, quanto mais intensivo, mais fechado ele é. E tem os principais alimentos volumosos que são dados para elas criarem uma maior porcentagem de carne. Ali vai ter os volumosos, que vai ser a pastagem, o capim picado, a cana-de-açúcar, a silagem do milho, a silagem de capim, o feno e o feijão gandu. Tem ainda os alimentos concentrados, que vai ter o milho e o farelo da soja, certo? Como eu já falei no início do vídeo, essa comercialização ela é um pouco privada. Como assim? Como a carne não é uma coisa assim que é muito desejada, que não são muitas pessoas que comem, ela tem certas rigorosidades que devem ser seguidas pelos frigoríficos, né, para eles garantirem uma carne de qualidade para o mercado. E também eles têm que garantir que eles vão conseguir vender aquela carne, porque não adianta eles pegarem aquela carne e não conseguirem vender depois, certo? Então, assim, tem alguns fatores que vai limitar, por exemplo, o abate clandestino, que é algo que acontece muito. O baixo padrão racial dos rebanhos, como eu falei, eles exigem raças, né? Irregularidade no fornecimento de carne e elevados preços. Os preços são muito elevados. Isso acontece mesmo por essa questão de não ter tantas pessoas que vendem essa carne, certo? Ainda as indústrias processadoras que fazem a compra de cargas fechadas de cordeiros para abate, elas garantem uma comercialização mais segura, incentivando toda a cadeia da ovinocultura de corte. Porque como essa carne está sendo implantada aí no mercado, ela necessita de uma maior atenção. Bom, vamos lá então, né? Os benefícios da carne de ovino. Ela é uma excelente fonte de proteínas, contendo aminoácidos essenciais, baixa concentração de lipídios e de gordura saturada. Essa carne ela é caracterizada por ser mais macia e rosada, e também por possuir uma textura mais lisa, uma consistência mais firme e a quantidade de gordura adequada, sendo que essa gordura ela é rica em ácidos graxos monoinsaturados, que ajudam também a reduzir o nível de colesterol ruim no sangue. A carne de ovino, ela apresenta um teor de proteína magra entre 25% e 26% após ela passar pelo cozimento. Ela também possui uma fonte de proteína de alta qualidade e contém todos os aminoácidos essenciais necessários para o crescimento e manutenção do nosso corpo. Ela também é uma fonte de vitaminas e minerais, onde as mais abundantes nela são a vitamina B12, o selênio, o zinco, a niacina, que é a vitamina B3, o fósforo e o ferro. Além das vitaminas e minerais, essa carne ela também possui um número de nutrientes antioxidantes e bioativos, onde os mais comuns nela são a creatina, a taurina, a glutationa, o ácido linoleico conjugado e o colesterol. E aí nós temos que ter a qualidade da carcaça, né?
Para a qualidade da carcaça, o caminho para alcançar a máxima qualidade da carne necessita do embasamento sobre produção e qualidade da carcaça. Então, as características qualitativas da carcaça que podem ser identificadas. As qualitativas são o sexo, a maturidade óssea e fisiológica, a conformação, a distribuição dos tecidos adiposos e também a cor e consistência da gordura, o desenvolvimento muscular e a cor e consistência do músculo e também a infiltração de gordura no músculo. Então, essas são as características qualitativas da carcaça. Tá, então daí falamos das características qualitativas, temos as características quantitativas da carcaça que podem ser identificadas, que são o peso da carcaça, a idade cronológica, espessura e profundidade dos planos musculares, pH do músculo, espessura da gordura, peso da gordura renal e pélvica, medidas de comprimento, profundidade, largura e perímetros, comprimentos e espessura dos rádios ósseos e também a coloração do músculo e da gordura. Então, essas são as características quantitativas que podem ser identificadas. Bom, o conceito de peso da carcaça, por um longo período de tempo, ele foi utilizado como qualidade, para dar a qualidade da carne, o peso da carcaça. Só que hoje em dia, ele deve sim ser levado em consideração no mercado, mas não por sinônimo de qualidade, por uma carne maior, mais pesada, ser melhor, entendeu? Ele só é levado em consideração no mercado, mas não por sinônimo de qualidade hoje em dia. A qualidade da carne ovina, ela pode ser definida pelo aspecto sanitário, que é a cor da carne e gordura, né? A quantidade de gordura intermuscular de marmoreio e de cobertura no músculo, associada aos atributos sensoriais, aroma, maciez, sabor, entre outros. E também ela pode ser influenciada pelos fatores intrínsecos, que é a idade do animal, o sexo, a raça, a nutrição, o sistema de terminação, seja ele pasto ou confinamento, e também o peso de abate. Ela também pode ser definida pelos fatores extrínsecos, que são a condição de abate, o armazenamento na câmara fria e os métodos de conservação. O tamanho do animal no abate vai influenciar muito, porque ele vai acabar determinando para que tipo de público esse animal vai ser disponibilizado e de que forma. Por quê? Porque os cordeiros mais pesados, com maior estrutura de carcaça, provavelmente eles vão ser comercializados inteiros ou meia carcaça. Ou seja, não vai ser tão aplicada a metodologia de cortes. E eles vão ser mais destinados para compor churrascos, por exemplo. Já os animais menores, eles podem ser filetados, gerando assim diferentes cortes para atender a diferentes padrões de consumidores. Bom, então depois disso a gente vai para os cortes, né? O tipo de corte, ele sempre vai variar de região para região e principalmente entre países, né, para atender os hábitos e a cultura de cada povo. Tá, então depois disso a gente vai então para os cortes, né? O tipo de corte que vai ser utilizado, ele vai variar de região para região e também e principalmente entre os países, né? Que vai ser para atender os hábitos, a cultura de cada povo. E com isso a gente constitui um importante fator a ser considerado. Nós temos dois tipos de cortes. O primeiro, feito por Osório, no qual ele estratifica a carcaça em 5 peças. A primeira é o quarto, a segunda, a costela, a terceira, o espinhaço, a quarta, a paleta e o quinto, o pescoço. E também tem uma outra opção,
que também foi relatada por Osório, na qual ele subdivide a carcaça em somente 4 peças. A primeira é o quarto, a segunda a costela, e a terceira a paleta e o quarto o pescoço. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada, espero que gostem do vídeo.